Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grande Caroline Sardá, minha camarada, minha amiga pessoal, inclusive, né? Pessoa que eu admiro muito, tenho um profundo carinho por ela, né? Não só como pessoa, mas como intelectual também, né? Então vamos lá, o capitalismo realmente prejudica as mulheres? Vamos ver este corte. 8 minutinhos, vamos ver o que que dá. Vamos lá. Dessa premissa, até porque é a grande diferença que nós temos. Você, É, enquanto feminista liberal, e eu, feminista marxista, temos essa discordância porque você acredita, né, que podemos reformar o sistema capitalista para emancipar as mulheres, e eu acredito que essa reforma não vai emancipar verdadeiramente as mulheres. Eu acredito que apenas a abolição do sistema que nos oprime enquanto classe vai conseguir gerar essa emancipação. Então, lutando pelos nossos direitos dentro do sistema capitalista, a gente vai estar reformando um sistema que hoje já beneficia apenas uma classe, que é a classe burguesa. Enquanto nós, mulheres, fazemos a grande maioria parte da classe trabalhadora, então estamos lutando pela nossa emancipação enquanto classe trabalhadora. Então, quando você fala de meritocracia, eu não consigo palpar a meritocracia na realidade mesmo, de pessoas que, por exemplo, trabalham mais de 12 horas por dia e não conseguem ter o mesmo sucesso de pessoas que exploram a mão de obra de outras pessoas, que exploram a força de trabalho dessas pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, que mulheres hoje, mulheres pretas e periféricas, trabalham muito, o tempo inteiro, acordam cedo, e a meritocracia nunca vai chegar nelas, porque só vai chegar nas pessoas que detêm poder. Pessoas que têm possibilidade dentro do sistema de ter uma emancipação individual, né? De crescer individualmente, sozinhas, dentro desse sistema que eu vejo como um sistema engessado, que não permite a ascensão de classes. Então, por exemplo, hoje uma mulher negra periférica que mora numa favela, eu não vejo que a meritocracia vai chegar nela como chegaria numa mulher branca que nasceu num berço de ouro, que teve todos os acessos na vida, que teve escola particular, que não teve greve na escola dela, que teve todos os professores, que teve acesso a trabalho, ou que foi até mesmo indicada pelo pai para um trabalho, que teve acesso à universidade particular. Então, eu não vejo que existe meritocracia num sistema onde nós temos tanta desigualdade. Se fosse um sistema onde nós tivéssemos as mesmas oportunidades, talvez a gente teria um mérito. Claro que temos o mérito individual das nossas coisas, conquistas, temos. Mas dizer que as pessoas vão conseguir vencer pela meritocracia, eu acho muito idealista. Tipo, pensar que. Eu acho que, tipo assim, não só isso. Particularmente, eu acho que não só isso, mas o ponto que ela fala sobre o sistema onde todos têm a mesma oportunidade, aí entra uma questão que eu já venho eu já debati ela com um amigo meu sobre isso, um amigo meu que também é marxista, e a gente teve longos debates sobre essa questão de igualdade e tudo mais. E a gente chegou à conclusão que igualdade não existe, né? Porque, vamos lá, tomando como base uma perspectiva marxista, o Marx concebe o ser humano como biologicamente diferente. Isso não envolve, isso sem envolver a questão do sexo. Por exemplo, você tem pessoa que nasce com asma, ela precisa de um medicamento para sobreviver, que dependendo da situação ela pode morrer. Você pode pegar, por exemplo, você tem pessoas que têm propensão a ter câncer, e aí tem que evitar uma série de coisas para não desenvolver câncer. Você tem pessoas que têm propensão a desenvolver vício, e aí a pessoa tem que evitar uma série de coisas. Então, cada indivíduo ele vai carregar para sempre, para o resto da sua vida, determinadas particularidades. Só para vocês terem uma ideia, tá? O local onde você mora e o tempo que você demora para chegar ao seu trabalho ou à sua escola interfere no resultado. Você está entendendo? Para você falar que um sistema é meritocrático, todos teriam que ter exatamente as mesmas condições. E quando você olha para a realidade concreta e vai auferir isso, você percebe que um garoto que gasta 1 hora a mais de condução para ir para a escola ou meia hora a mais de condução para ir para a escola, comparado com o outro, né, meia hora de ida e meia hora de volta, ele tem um empecilho a mais. Por quê? O outro garoto tem 1 hora a mais do dia para aproveitar, enquanto esse aqui não, tá ligado? Não existe igualdade. Marx nunca escreveu sobre igualdade. Inclusive, uma das máximas dele no Crítica do Programa de Gotha é que o socialismo, se eu não me engano, no Crítica do Programa de Gotha mesmo, o socialismo é o direito à diferença.
Marx nunca escreveu sobre igualdade. Que nós vamos conseguir emancipar todas as mulheres individualmente. Eu sozinha, a Selva sozinha, as mulheres na periferia sozinhas. Eu acredito que a única maneira que nós vamos conseguir emancipar sozinhas, as mulheres na periferia sozinhas, eu acredito que a única maneira... Que porra é essa que ela tá usando no nariz, velho? Meu Deus. A maneira que nós vamos conseguir emancipar essas mulheres é na organização coletiva. Se juntando, se emancipando coletivamente, não individualmente. Eu não vejo que a meritocracia seria para todos, mas apenas para uma pequena minoria. Perfeito. Primeiro eu vou começar com as coisas que eu concordo contigo, né? Bem, eu acredito que dificilmente, inclusive liberais, acreditem realmente que a meritocracia ela seja pura, digamos assim, que não existam fatores influenciando na conquista e no sucesso de alguém, na emancipação dessa pessoa. Então, que sejam fatores socioeconômicos, o histórico familiar dessa pessoa, a educação que ela teve, o país onde ela nasceu, ou até mesmo o período em que essa pessoa nasceu. Tudo isso contribui. Ou seja, tudo isso que ela falou já anula a questão da meritocracia. Já anula. Tudo isso que ela concordou com a Carolina Sarradá já anulou a questão da meritocracia. Então, ou seja, é camarada essa menina? Contribui, obviamente, para a ascensão econômica dessa pessoa. Perfeito, isso aí é indiscutível. A rigor, ainda tem outros aspectos que são muito relevantes para se considerar a meritocracia, digamos assim, como, por exemplo, fatores biológicos, fatores inatos à personalidade da pessoa, que nós não temos nenhum tipo de controle. Então, basicamente, a rigor mesmo, essa meritocracia, ela não existe por fatores históricos, culturais, sociais, biológicos, inatos, intrafamiliares. Realmente, tudo isso vai influenciar no resultado da vida dessa pessoa. A questão é que, apesar disso, socialmente, ou pelo menos a nível político, a gente precisa ter pelo menos uma consideração, um nível de consideração a respeito do quanto essa pessoa ainda tem de responsabilidade sobre si mesma. Afinal, se não fosse por isso, obviamente, as pessoas não teriam nem por que ter direitos, obviamente. Elas têm que ter esse espaço de consideração a partir da responsabilidade delas sobre a própria vida. Mas ninguém tá diminuindo isso, velho. Ninguém, quando debate a meritocracia, diminui a questão da pessoa ter determinados méritos próprios, tá ligado? Mas falar que são esses fatores, que em muitos dos casos é mínimo, é determinante pro resultado final, aí é mau caratismo só, não é nem debate isso, tá ligado? Ela tá sendo só mau caráter, porque não tem outra explicação para isso, tá? Ou seja, ela fala que o fator econômico é determinante, todas as questões que a Carolina Sarradá levantou são determinantes, ela concorda com a Carolina Sarradá, mas aí, o que acontece? Quando você pega o discurso dela, não, porque o esforço que a pessoa teve, mas ninguém nega isso. Mas justamente o que essa menina aqui falou primeiro é o que determina se a pessoa vai ter sucesso ou não, tá ligado? Quantos gênios, quantos cientistas brilhantes não conseguiram fazer nada na sua vida porque teve que parar de estudar para trabalhar e compor renda em casa? Quantas pessoas não passaram por isso? Tá ligado? Quantos Mozart, quantos Picasso, quantos Einsteins morreram porque desesperado para ter alguma coisa para a vida, não consegue emprego e entra pro tráfico, tá ligado? E aí, tipo assim, ela quer pegar um fator mínimo e tornar ele determinante, sendo que esse fator que ela tá colocando não é determinante. Perfeito. Agora, em relação à possibilidade de mulheres negras ou de periféricos e minorias conseguirem ascender socioeconomicamente. Primeiro, eu acredito que existe um viés de disponibilidade falando bem alto aí, a respeito de que é uma interpretação idealista de que é impossível que essas pessoas consigam sair da situação onde elas estão. Aí ela vai pegar um exemplo para falar. Olha que ela. Eu não vi esse vídeo antes, eu não vi nada disso antes, mas eu já tô adiantando. Ela vai pegar a exceção e vai tornar a regra, quer ver? Não somente por uma questão ideológica, eu sou liberal, eu acredito nisso, mas por uma questão de dados. Em 1848, era um período em que 92,5% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Hoje em dia, é cerca de 9,5% das... 9,5%. Rapidinho, então, vamos conferir aqui. China erradica a pobreza extrema?
Isso é real? Não, peraí. Cliquei no link errado. Cadê? É o capitalismo. É. Foram os liberais que fizeram a pobreza do mundo diminuir. Foi sim, os liberais. Foram políticas liberais. Oh, As Deus. pessoas vivem nessa linha da pobreza. Não, cara, na moral, isso é de um mau caratismo tão grande. Eu não sei que a Carolina Sarradá vai responder porque eu não vi. Mas, cara, isso é de um mau caratismo tão grande porque é o seguinte: olha pra você ver como é que uma pessoa é mau caráter pra argumentar, tá ligado? Ela pega um dado estatístico de pobreza global. Ela fala como esse dado é medido, ela fala o que é pobreza ou não, o que é considerado pobreza ou não, ela fala de qual organização foi tirada isso, a fonte desse dado. Ela falou, por exemplo, qual que é a renda dessas pessoas, ela colocou em perspectiva a questão da renda dessas pessoas, porque esse dado aí é do Fundo Monetário Internacional. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, que é controlado pelos Estados Unidos, uma pessoa que tem $2 por dia não é pobre. Uma pessoa que tem. Quer ver? Vamos fazer a conversão aqui agora, ó. Cotação do dólar. Beleza. Se você tiver R$ 9,61 por dia para gastar, você não é pobre. É FMI. E aí? A pobreza baixou. Baixou como? Baixou a qualidade de vida das populações periféricas aumentou? Não, quando você pega países como os Estados Unidos e o Brasil, durante a pandemia, a pobreza escalonou muito, né? Nos Estados Unidos é muito pior que no Brasil, por sinal. Você pega lá, acho que na Califórnia. Tem cidades que as ruas são tomadas de moradores de rua, tá ligado? Qual que é a qualidade desse dado que ela traz? É tipo assim, é o dado pelo dado, não tem fonte, não tem nada. Então, a maior parte das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza hoje estão concentradas na Ásia, na África, e principalmente na África, geralmente em países que são socialistas, tem instituições... Não tem um país socialista na África, gente. Não tem nenhum país socialista na África. Nenhum. Não existe nenhum país socialista na África. Não existe. Os países de caráter socialista são Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, se eu não me engano, Laos e a China. Tá ligado? Na África não tem nenhum país que hoje é socialista, nenhum. E aí o que acontece? Por que ela falou na Ásia? Por que ela falou na Ásia? Porque era para falar, é da China. Aí você pega os dados concretos, os dados reais, eles acabaram com a extrema pobreza e prometeram que até 2025 eles vão acabar com a pobreza. 2025 ou 2030, não sei. extremamente instáveis, geralmente devido a guerras e conflitos civis dentro do próprio país. Causados por quem? Causados por quem? Quem causou esse conflito? Que prejudica o desenvolvimento socioeconômico desses locais. Então, embora em alguns locais a desigualdade socioeconômica ela tenha aumentado, a classe média também aumentou muito. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm muito mais possibilidade de estudo, de acesso ao conhecimento, à tecnologia e muito mais direitos também. E geralmente o capital... Mano, que lugar que essa pessoa vive, velho? Que lugar que essa pessoa vive, meu Deus do céu. Essa pessoa vive em Nárnia. Ela fala das guerras do Oriente Médio, mas em nenhum momento ela fala que é o gatilho dessas guerras. Vocês estão entendendo isso? O capitalismo ele funciona melhor em democracias liberais. Então eu diria que Porra, funciona pra caralho, hein? Funciona pra caralho. Os Estados Unidos é a prova disso. Muito democrático. Muito democrático o que eles fazem, o que eles fizeram nos Balcãs. Porra, democrático pra caralho o que eles fizeram na Iugoslávia. Hein? Democrático pra caralho o que eles fizeram no Laos. Hein? Vietnã, Coreia, né? Porra, olha o quão os Estados Unidos é democrático. Os Estados Unidos é tão democrático que eles foram lá e tacaram 3 bombas por habitante no Laos. Olha o quanto os Estados Unidos é democrático, né? Os Estados Unidos é tão democrático, mas
tão democrático que pegou o Afeganistão e devolveu a idade do bronze. Olha como é assim que um país democrático faz, tá, gente? Porque para essa galera, para ser democracia, tem que ter 2 candidatos de partidos diferentes e o povo tem que ter liberdade de escolha. É isso que define democracia para esse bando de... Nossa senhora, meu Deus! Essa é a nossa principal discordância. Mas aí nessa questão que você fala da meritocracia, como você vê que uma mulher preta, periférica, que vive na favela, vai ascender socialmente da mesma maneira que uma mulher que já está hoje na burguesia, já faz parte da elite, que já detém os meios de produção, digamos assim, que é uma mulher que já tem herança, digamos. Como que você acredita que uma mulher preta, periférica, que trabalha, acorda às 6 horas da manhã para pegar ônibus, cuidar dos seus filhos... Cara, eu não sirvo pra ir em debate assim. Eu tô sendo honesto. Eu não sirvo pra ir em debate assim. Porque escutar uma pessoa falando tanta merda por segundo me deixa puto, tá ligado? tudo mais, como que ela vai ascender no capitalismo na mesma proporção de méritos, né, que uma mulher que já detém poder, que às vezes já é uma mulher política, que é uma mulher empresária, que é uma mulher herdeira, que às vezes é filha de militar. Dentro dessa sociedade, como que a gente vai palpar essa meritocracia? Porque eu até entendo você citar tudo isso, mas eu não entendi como que você traz a questão da meritocracia para as mulheres. Porque, digamos, se eu hoje trabalhar bastante, trabalhar pra caramba todos os dias, eu vou conseguir ascender socialmente no capitalismo? O trabalho vai fazer com que eu ascenda socialmente no capitalismo? Então, é que a gente também tem que saber definir bem o que a gente está considerando como resultado da meritocracia, né? Porque, às vezes, uma pessoa ela pode trabalhar muito, mas ela não é necessariamente eficiente. Então, o nível de produtividade de uma pessoa depende do quanto ela consegue produzir em menos... Filha, você pode ser produtiva pra caralho. Você pode produzir 300 milhões de bolos de pote por dia. Não quer dizer necessariamente que a pessoa que ela vai conseguir escoar aquilo que ela produz. Não é a produtividade que determina. Não é porque a pessoa produziu que algo é consumido. O que vai gerar a demanda da produção de algo é a... Nossa, meu Deus do céu. Gente, vamos lá. O que vai gerar a produção é demanda, tá? Ninguém produz as coisas sem demanda. Falei errado lá atrás. Que ninguém produz as coisas sem demanda. E ela, tipo assim, produtividade. Você pode ir lá produzir 300 milhões de bolo de pote. Quer dizer que você vai ficar rico? Não vai, porque você não vai conseguir vender aquilo tudo. Não tem relação ao que ela tá falando. menos tempo e com menos energia, usando menos recursos. Então, às vezes, uma pessoa ela trabalha muito. E usando menos recursos, velho. Pelo amor de Deus, o capitalismo tá exaurindo o planeta. Você vai falar de usar menos recursos? Pelo amor de Deus, velho. Por muito tempo e usa muitos recursos e ela não tem o mesmo resultado daquela outra pessoa que trabalha menos, por menos tempo e usa menos recursos, porque ela produz mais em menos tempo. Então, nesse aspecto, às vezes a pessoa ela se esforça muito mais, mas infelizmente ela não vai ter o mesmo potencial de ascensão tanto quanto aquela outra. Ok. É bem simples. É bem simples. Olhem para os pais de vocês. Vocês querem saber o que é o resultado do capitalismo de uma pessoa que trabalha, se mata de trabalhar para tentar ganhar dinheiro? Olhem para os pais de vocês. Tá? Todos doentes. Todos eles doentes. Todos eles com algum problema de saúde. Olhem para os pais de vocês. Existem alguns Aí entra fatores... a questão, por quê? Ok, existem alguns fatores inatos, obviamente, da personalidade dessa pessoa e outros fatores socioculturais, como eu te falei. Mas aí, nesse aspecto, a gente não tem uma discordância. Eu diria que a nossa maior discordância é em relação ao capitalismo mesmo, em como a gente orienta e administra os recursos e distribui essas riquezas para a sociedade. Porque, na minha percepção, eu diria que, inclusive... Pelo amor de Deus, velho. A gente produz hoje alimento para 2,5 planetas. E tem gente passando fome. Vocês conseguem entender esse ponto? A gente produz alimento para 2,5 planetas. População da Terra hoje, peraí, deixa eu ver só a população da Terra. 7 bilhões de 7,88 bilhões, 8 bilhões de pessoas, né? Se a gente produz alimento hoje para alimentar por volta de 20 bilhões de pessoas. E tem gente passando fome. Vocês têm noção do que é isso? E ela vem falar que o capitalismo é eficiente? Inclusive, na maior parte dos liberais, eles reconhecem que a distribuição de riqueza é importante. Então, tu tem que possibilitar maior oportunidade, maior oportunidade, é claro. É só oportunidade,
Vamos individualizar o problema ainda mais. Distribuição de riqueza para que essas pessoas tenham mais ou menos a mesma possibilidade de ascenderem juntas. Então é como se existisse uma desigualdade muito grande entre essas pessoas, como por exemplo mulheres negras periféricas, mas o ideal é que nós tenhamos instituições sólidas e outros tipos de medidas. Ah, instituições. Uau! As instituições. Que podem ser promovidas. A mesma instituição que prendeu o Rafael Braga por 6 anos porque ele estava portando um pinho-sol e 0,02 miligramas de uma substância que aparentava ser cocaína, as mesmas instituições que não prenderam gente como Jorge Paulo Lema por uma fraude fiscal, é essas instituições que a gente deve confiar, né? Para quem não sabe, a dosimetria de uma pena ela é baseada no dano que uma pessoa pode causar à sociedade. O Rafael Braga ficou preso por 6 anos por uma garrafa de pinho-sol e 0,02 miligramas de uma substância que aparentava ser cocaína. O Jorge Paulo Lemann destruiu uma empresa, causou desemprego, causou prejuízo a outras empresas, pequenos e médios produtores, para ele lucrar. Ele não foi preso. O dano que o Jorge Paulo Lemann causou à sociedade é muito maior do que o Rafael Braga. O Rafael Braga foi preso, o Jorge Paulo Lemann não. São as mesmas instituições que a gente deve confiar. As mesmas instituições que derrubaram a Dilma, as mesmas instituições que prenderam o Lula sem prova, né? Que tinha um juiz que combinava a prova com o promotor. As mesmas instituições, as grandes instituições. Pelo Estado para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades para desenvolver os seus potenciais, entendeu? Nesse sentido, você defende, então, que o Estado faça as políticas públicas? Com certeza, com certeza. Nós temos uma já é um concordância viés bem diferente, relevante. porque a maioria Sim. dos liberais fala Sim. do Estado mínimo, né? Que não defende o Estado. Inclusive, isso aí depende do tipo de liberal, né? Porque tem os liberais e tem os libertários. Eu não me considero uma libertária, eu não defendo o Estado. Liberotários. Liberotários. Porque para acreditar em Mises tem que ser muito otário. Mínimo. Eu, na verdade, defendo medidas estatais que consigam regular a economia de modo que as pessoas Impossível. consigam mais ou menos começar em lugares semelhantes para que elas consigam desenvolver Impossível. as potencialidades. Entendi. Eu queria só colocar literalmente tudo que ela falou é impossível de fazer. É impossível de fazer. Que para você mudar isso, você tem que mudar o caráter que é dado ao trabalho, o caráter do Estado. Tem que acabar com o capitalismo. Tá ligado? Ela fica transitando entre o idealismo e o idealismo burro, porque não tem outra explicação para isso. É idealismo puro, né? Não tem nem o que falar. Para você que está assistindo esse vídeo, aqui na tela tem outro vídeo para você, tem um símbolozinho do canal. Se inscreve aí, deixa o like, dá esse apoio pro pai, tá bom? Compartilha o vídeo com o amiguinho, ajuda o canal a crescer, para a gente poder chegar em mais pessoas. O canal crescendo, o YouTube me paga melhor e eu vou poder comprar equipamentos e produzir conteúdos de melhor qualidade, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo no seu coração, se inscreve, deixa o like, compartilha, até a próxima e falou!